A graça e a paz na parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a cada um de vocês, a cada uma das pessoas que nos visitam nesta noite, que vocês se sintam à vontade, já sentindo a presença do nosso Deus em nosso meio. Que o Espírito Santo do Senhor esteja falando ao coração de cada um de vocês, desde o início quando nós iniciamos o culto aqui na igreja, a devocional, o momento de louvor, e nós estaremos trabalhando nesta noite, falando nesta noite a respeito da dificuldade de uma família. E a dificuldade desta família às vezes não aconteceram somente no Antigo Testamento. Muitas famílias têm passado por dificuldades, e grandes dificuldades. Queridos, nós estaremos lendo nesta noite, segundo o livro de Reis. Eu espero que os irmãos entendam a minha palavra, mas vocês podem permaneça assentado, porque tivemos em pé em alguns instantes. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Poderemos ler assim de uma forma alternada, conforme está aparecendo ali na nossa tela. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Os irmãos. Versículo de número 3 nos fala assim, nos diz dessa forma: então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Os irmãos. Versículo de número 5. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Versículo de número 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Senhor nosso Deus, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Nos momentos mais difíceis, ó Senhor, tens provido, ó Senhor Deus, tens abastecido as nossas despensas, ó Senhor Deus, tem ajudado a cada um de nós. A tua palavra nos diz que nunca viste um justo desamparado, nem a descendência mendigar o pão. Nós cremos nesta palavra. E agora que estamos aqui, ó Senhor, mais uma vez, para te rendermos um culto, prestarmos um culto a ti, ó Senhor Deus. Queremos te agradecer pela presença de todos os teus filhos. Mas também queremos te suplicar por aqueles que encontram-se enfermos, ó Senhor, e hospitalizados, ó Pai. Queremos te pedir pelo irmão Carlos, ó Senhor Deus. Queremos te pedir também pela mãe da irmã Janeide, ó Senhor Deus. Queremos pedir também, ó Senhor Deus, pela mãe da irmã Viviane, ó Senhor Deus. Ajude esses teus filhos, ó Pai. E também queremos te agradecer, ó Senhor Deus, pela vida da tua serva que completa mais um ano de vida neste dia. Continue abençoando a tua filha, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai. Agradecimento este feito em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor. Nós temos um quadro na Bíblia, uma situação bíblica que nos fala a respeito de
como chegou-se até o período dos profetas. A palavra nos fala a respeito, obrigado. A palavra nos fala a respeito dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. A palavra nos fala a respeito de Moisés. A palavra nos fala a respeito de Josué. Após Josué vem Juízes. E sobre este assunto que nós trabalharemos também, trabalhamos na parte da manhã, eu quero falar agora também um pouco à noite. Veio o período dos juízes. Após o período dos juízes, chegou o período dos reis. Após o período dos reis, nós tivemos o período dos sacerdotes. E após o período dos sacerdotes, chegaram o período dos profetas. E é justamente sobre os profetas, é justamente sobre esta situação que nós trabalharemos nesta noite. O que estava acontecendo? Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. Ele tinha uma escola de profetas. Era uma escola onde as pessoas tinham que entrar, se matricular, não sei como eles faziam essa matrícula, mas deveria ser pela sua fidelidade a Deus, pelo um perfil, pela sua conduta. Se matriculavam, ficavam ali naquela escola de profeta. Tinha uma escola em Siquém, tinha uma escola em Jericó também. Tanto é que quando o machado daquele jovem cai na água, eles estavam tentando ampliar aquela, vamos dizer assim, aquela faculdade de teologia. Estava querendo ampliar, por isso que eles foram cortar lenha e caiu o machado, o ferro caiu dentro d'água, e depois o servo do Senhor Eliseu foi lá e fez flutuar aquele machado. Então aqui nós temos uma situação de uma senhora que ficou viúva e era esposa de um dos alunos daquela faculdade. Tanto é que o texto nos diz o seguinte: o meu esposo era servo teu. O meu esposo, não vem falando aqui claramente que ele estudava naquela escola, mas vem falando que ele era também um daqueles que fazia parte do corpo dos profetas. Mas só que a dificuldade chegou e bateu naquela casa. Assim como as dificuldades às vezes vêm e batem na nossa porta. E uma das coisas que eu fico bastante preocupado é quando alguém fala assim: eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Você não tem um problema. O problema chegou até você. O problema, ele não nasceu contigo. O problema chegou. E da mesma forma que ele chegou, ele também pode sair. Mas eu preciso entender o que nós acabamos de cantar ainda há pouco. Entender e falar com o Senhor: olha, eu não tenho nada além de ti. Eu não tenho nada além de ti. E quantos de nós, aqui nesta noite, estamos passando por algum tipo de dificuldade? O óleo, o azeite que faltou na casa daquela senhora, na casa daquela família ali, aquela senhora que estava apenas com 2 filhos. E o texto nos diz que ela já estava prestes a perder aquelas crianças, porque o credor já estava se dirigindo à casa dela. Ela não fala assim: o credor virá à minha casa, estará na minha casa. Mas ela tinha, o marido havia contraído uma dívida, e agora, na dívida que o marido dela contraiu, poderia na época ser pago na aquisição, ou pegar uma das crianças, ou pegar as 2 crianças, dependendo do valor, e levar os filhos. Agora imagine, uma mulher que perde o marido, o entristecimento bate de imediato no coração. Ficou viúva. A fonte de renda naqueles dias para as mulheres não era da mesma forma que é hoje. A facilidade que as irmãs têm hoje não era da mesma forma que nós tínhamos no Antigo Testamento. Era totalmente diferente. E a esperança daquela mulher qual era? Eu tenho 2 filhos ainda. Então, se meu marido partiu, os meus 2 filhos estão crescendo e eles me ajudarão. Não ficarei sozinha, não ficarei desamparada. Mas só que chega a notícia que os 2 filhos dela seriam levados. E nós vamos meditar nesta noite sobre a provisão de Deus. A provisão de Deus. O que será que
você está precisando? O que você está precisando? Nesta situação aqui, foi perguntada àquela senhora, ela falou assim: eu só tenho uma botija com azeite. Só tenho isso, não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Mas será o que você está precisando? Do que você está necessitando neste momento? Necessitando não a fim de prazeres, mas algo que você está sentindo falta, você está vendo que está perdendo. E isso que você está perdendo, você vai sentir uma falta enorme por causa disso. De repente, este azeite pode representar um amor entre um casal, o amor conjugal. De repente, este azeite que estava faltando naquela casa, que tinha pouquíssimo naquela casa, de repente é o relacionamento que está sendo pouquíssimo dentro da sua casa, a ponto de nós levantarmos o Ministério da Família, colocar aqueles 60 minutos em família, para que houvesse, uma aproximação maior a nível de família, não apenas como esposo e esposa, mas a nível de família. De repente o que você está precisando é na área financeira, há uma escassez na área financeira, e você está precisando da ajuda de Deus. De repente na área da saúde, você está vendo que a sua saúde está se esvaindo, está indo embora, e de repente você pede ajuda, aí vem a provisão de Deus sobre a sua vida. De repente você está com uma ferida ainda aberta dentro de você, por ter perdido alguém que você tanto ama. De repente está com a ferida aberta, e o pouco azeite que tem, o pedido da serva do Senhor, de repente vem a provisão de Deus sobre a sua vida, nesta ferida que está aberta. De repente a nível de um desemprego também, e você já está de repente no 4º ou no 5º, já entrou no 6º mês, daquele fundo que você recebe, aquele dinheiro que você recebe, já está acabando e eu não consigo um outro emprego. Aí entra a provisão de Deus sobre a sua vida, e Deus escancara as portas, que Deus não abre simplesmente as portas, Ele escancara as portas para cada um de nós. Então nós vamos meditar, eu quero que você pense um pouco a respeito da provisão de Deus sobre a sua vida. E aí o texto nos fala aqui, nos mostra aqui, algumas lições. Todos os versículos que nós extraímos, que nós lemos da Bíblia, toda a situação de um texto, de uma mensagem, ela traz um ensinamento para cada um de nós. E esses ensinamentos nós precisamos aplicar em nossas vidas. Eu preciso aplicar em minha vida. A primeira situação que nós deparamos aqui, na situação daquela mulher, o que ela fez? Procurar no lugar certo. E eu quero dizer que você já procurou e encontrou, já veio e está no lugar certo. O lugar certo não por ser a primeira igreja batista em Jardim Bom Pastor, mas por estar na casa de Deus. Um espaço que Ele reservou para estar com os seus filhos, para estar com os seus servos, onde os seus servos estariam cultuando a Ele. Então aquela mulher foi procurar no lugar certo, e o versículo de número 1 nos fala desta forma: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Ela não foi falar com um outro profeta, como se ele fosse o diretor, como se ele fosse o reitor daquela faculdade de teologia, daquela casa de profeta. Ela foi até Eliseu. Alguém de repente poderia ter falado para ela o seguinte: olha, conversa ali com Joaquim, conversa ali com José. Ela até poderia conversar, mas ela foi na pessoa certa, ela foi direto a Eliseu. Eliseu estava substituindo Elias, e Eliseu fez muitos milagres, e ela então vai na direção de Eliseu e fala com ele o seguinte: teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E nós aqui também tememos ao Senhor, você também teme ao Senhor. Mas agora veio, olha só a expressão aqui, não está vindo, não virá, veio um credor
que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Ela foi ao lugar certo. Queridos, nós precisamos, desculpe até o pronome, mas nós precisamos buscar a pessoa certa. Buscar a pessoa certa. Me perdoem, pessoas que professam uma outra religião. Me perdoem, pessoas que professam uma outra religião. Mas ontem, tanto no dia 2, tanto no sul quanto na Bahia, as pessoas estavam procurando alguém, mas não era a pessoa certa. Me perdoe se você professa essa religião. Estava procurando alguém, oferecendo alguma coisa a alguém, pedindo alguma coisa a alguém, agradecendo a alguém, mas não era a pessoa certa. Porque a pessoa certa é o nosso Deus. Ele é a pessoa certa. Não existe um outro nome. Atos 4:12 nos diz que não existe um outro nome debaixo do céu e sobre a terra no qual possamos ser salvos. Não existe um outro nome, somente através de Jesus. Então não adianta nada eu buscar pessoas ou entidades, vamos dizer assim, que falam assim, vá buscar porque vai te ajudar. Não vai te ajudar. É pura, é lê do engano. Lê do engano. Não adianta. Ela foi buscar no lugar certo. Ela foi lá na casa dos profetas. Ela foi lá. E vamos colocar esta casa de profeta como se fosse a casa de Deus hoje. Instalado aqui no nosso bairro, instalado na nossa cidade, instalado no nosso estado, instalado no nosso país. Ela foi no lugar certo. E eu quero parabenizar você porque você veio, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. E a pessoa certa que está falando para você não é o pastor da igreja, mas é Deus que quer falar a você. Ele é a pessoa certa. Eu não sou a pessoa certa para você procurar, mas você está aqui porque você veio buscar Deus. Você quer Deus na sua vida porque alguma coisa está faltando na sua vida, alguma coisa está faltando na sua casa. E por isso muitos estão aqui nesta noite, buscando este relacionamento conjugal que está acabando. Quem sabe, casais que um está dormindo no quarto, outro está dormindo na sala, um está dormindo num quarto, outro está dormindo no outro quarto, quem sabe? Filhos que não estão falando com os pais, pais que não estão falando com os filhos. A dificuldade bateu na sua porta, bateu no seu portão, entrou pela porta e está querendo se instalar na sua casa. Mas eu tenho que buscar a pessoa certa. Buscar a pessoa certa e no lugar certo. E você veio ao lugar certo. E está buscando a pessoa certa. E aquela mulher foi buscar, foi falar com Eliseu, porque sabia que Eliseu era um homem de Deus. E ela deixa bem claro, meu esposo, teu servo, ele acreditava em Deus, ele confiava em Deus. Ele era um servo fiel ao Senhor Deus. Então ela vai com muita segurança, com muita autoridade, com a mesma autoridade que você também deve demonstrar diante do Senhor neste momento. Senhor, eu estou aqui, sou teu servo, sou tua serva. Eu vim até a sua casa, estou precisando, tu sabes perfeitamente do que eu estou precisando. Uma paz interior que de repente, pouquíssimo, existe em você. Uma paz interior. Quem sabe você está perdendo a paciência. Pastor João, eu não suporto mais. Não estou aguentando mais, pastor. Eu só tenho uma botija de azeite, já está acabando, pastor. Só tenho isso aqui. Só tenho isso aqui. E aquela mulher foi buscar a pessoa certa e no lugar certo. E você está no lugar certo e veio buscar a pessoa certa. O segundo ensinamento que nós pegamos aqui neste texto é abrir o coração. Abrir o coração. No versículo de número 2, a palavra nos fala desta forma: Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? É como se Deus estivesse perguntando a você, em que ele posso ser útil? Posso atender você em que?
O que você está precisando? E você sabe perfeitamente do que você precisa nesta noite. Você sabe perfeitamente o que você está precisando. Precisou durante essa semana que passou, durante o mês que passou, durante o ano que findou. Você sabe perfeitamente. E Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? O que você tem em casa? Ali ela menciona o seguinte, e ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Não tem nada além de uma vasilha de azeite. De repente você pode falar para o Senhor: Senhor, não tenho nada, até minha fé está indo embora. Até minha fé está indo embora. Porque eu tenho lutado com todas as forças e não tenho conseguido, Senhor. E por isso a minha fé está se esvaindo, a minha fé está indo embora. E eu preciso, Senhor, que Tu me ajude. Mas o que aquela mulher fez? Ela abriu o coração para Eliseu. Ela abriu o coração para Eliseu. E é justamente isso que o Senhor quer que você faça. Abra o coração para Ele. Coloque as suas dores, as suas mazelas diante dEle. Eu estou com um problema. Tá, tudo bem, está com problema. Que problema? Muitos problemas. Tá, muitos problemas. Me fale pelo menos um. É como se Deus estivesse conversando contigo, perguntando a você: me fale pelo menos um. E eu preciso abrir o meu coração para Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. Daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que nós fizemos de errado, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. E esta mulher não era casada com um homem qualquer. Ela era casada com um homem que estava se preparando para ser profeta também. E ela abriu o coração. E por que você não abre o coração para o Senhor? Pastor, eu oro, eu sei que você ora, nós oramos. Você pede, você reza. Mas nós precisamos abrir o nosso coração. Senhor, existe uma dificuldade instalada dentro de mim, que Tu sabes o que é. E eu quero me livrar, eu quero me desvencilhar desta situação. Eu preciso, Senhor, sair, tirar esta corrente que eu fico arrastando, esta bola de ferro no meu pé, na minha perna. Eu preciso, Senhor. Mas abra o seu coração para o Senhor. E quem sabe esta é a noite, considerando que você está no lugar certo e falando com a pessoa certa. Abra o teu coração para o Senhor. Entoamos o hino ainda há pouco. Senhor, eu vim aqui só para Te dizer. Só para Te dizer. Nós cantamos este hino. Nós lemos ali. Então fale para o Senhor nesta noite: Senhor, Tu sabe que eu estou precisando. E as minhas dores, ó Senhor Deus, é esta e mais esta. Coloque para o Senhor. Eu não vou falar para o Senhor não, que eu estou apenas aqui com uma unha encravada, está doendo, mas não vou falar. Fala com o Senhor. Qual o problema de você falar com o Senhor que está com a unha encravada? Qual o problema de você falar com o Senhor que está com a unha encravada e está doendo? E de repente essa unha encravada pode trazer uma outra dificuldade. De repente essa unha encravada pode necrosar aquela área ali, e de repente, além de necrosar, vai ser necessário amputar, porque você não pediu, você não confiou no Senhor. E aquela mulher vai e abre o coração para Deus. Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Abriu o coração para o profeta do Senhor. Senhor, Eliseu, você sabe o que está acontecendo, Eliseu? Eliseu, lá em casa está acontecendo uma coisa terrível. Eu tinha esperança, minha única esperança eram meus 2 filhos, Eliseu. Mas o credor está querendo levar meus 2 filhos, Eliseu. E eu não sei o que fazer, Eliseu. E Eliseu pergunta a ela o seguinte: o que você tem em casa? Só tem uma vasilha com pouco azeite. E Deus pode te perguntar: o que você tem? Você pode falar: eu tenho um pouco de fé. E Deus fala: eu quero encher esta vasilha de fé. Eu quero transbordar esta vasilha com fé. Traga outros vasilhames, porque eu quero transbordar estas vasilhas com fé. E você vai ver quem é que fala contigo. E você verá que quem é que estará fazendo maravilhas na sua vida. E o texto nos diz que ela abriu o coração para o Senhor. Abra o teu coração para Deus. Mesmo que você não abra o teu coração para o teu esposo, mesmo que você não abra o coração para a pessoa que você
compartilha ou não, mas abre o coração para Deus. Senhor, tu sabes dos meus sentimentos, sentimentos estes que ninguém sabe, algo que está dentro de mim que ninguém sabe, mas tu sabes, ó Senhor Deus. Se for para a honra e glória do teu nome, ó Senhor Deus, preencha esses vasos, ó Senhor Deus, para que eu alcance a felicidade, para que esse sentimento seja da tua parte, ó Senhor Deus. Mas abre o coração para o Senhor, peça a Ele. Eu tenho meus filhos, peça a Deus pelo teu filho. Mas fala assim, eu já entreguei nas mãos do Senhor. O Senhor vai dar um jeito nele. Continue falando com o Senhor a cada dia, a cada tarde, a cada noite. Continue colocando o teu filho na presença do Senhor. Abre o teu coração. Senhor, o meu filho tem entristecido o meu coração. Senhor, ele saiu ontem e não voltou para casa até agora. Senhor, ele tem feito isso de errado, ele tem feito aquilo de errado. Mas abre o teu coração para o Senhor. E o Senhor vai encher os teus vasilhames com azeite. O Senhor vai transbordar aquilo que está faltando na sua casa. Um outro ensinamento que podemos extrair daqui deste texto: ouvir a vontade do Senhor. Ouvir a vontade do Senhor. Às vezes, não queremos ouvir a vontade do Senhor em nossas vidas. Às vezes eu quero levar a minha vida da maneira como eu entendo, da maneira como eu quero. Posso até ler a Bíblia de capa a capa, mas eu não quero ouvir a vontade do Senhor, porque eu já sou maior de idade, porque eu já sou um jovem, porque eu sou um adolescente que tem uma visão ampla, tem uma visão de anos-luz em relação a outros adolescentes, mas eu não quero ouvir a Deus, não quero ouvir a vontade do Senhor. E no versículo de número 3 e o versículo de número 4 nos fala desta forma: então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilha a todos os vizinhos, mas peça muitas. Olha só, imagine alguém que é viúva, e por certo os vizinhos sabiam da dívida, ela tem que sair e mandar os filhos pegar vasilhames, pegar jarros com os vizinhos. Ah, não, eles vão saber do meu problema. Se eu conto para o meu vizinho, o vizinho vai saber dos meus problemas, vai tomar conhecimento dos meus problemas. Então ela foi humilde o suficiente, essa mulher foi humilde o suficiente e falou para os seus filhos: olha, vocês vão e peçam vasilhames, peçam jarros. Assim conforme o profeta falou, ela ouviu a voz do Senhor. E no versículo de número 4, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Havia pouco azeite. Ela foi e falou com o profeta, e o profeta não foi na casa dela. O profeta poderia ter ido lá: deixa comigo, porque agora eu vou preencher, vou transbordar isso aqui com azeite para você. Mas a fé daquela mulher fez com que ela fosse enchendo, E no final o profeta falou assim: não tem mais? Acabou os vasilhames? Mas o que me chama a atenção aqui é porque ela ouviu a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor na sua vida, querido? O que Ele quer que você faça? Eu preciso entender, foi falado também aqui neste púlpito, aqui neste altar, que o Senhor, Ele ama todas as famílias, que Ele quer abençoar todas as famílias. Não existe uma família na face da terra que o Senhor não queira abençoar. A tua família é abençoada. Agora, eu permito que a minha família seja abençoada ou não. Eu me permito abençoar a minha família ou não. Mas Deus quer abençoar a sua família. Ele quer abençoar porque Ele já determinou que através do servo dele, através de um patriarca, seriam benditas todas as famílias na face da terra. Mas eu tenho que ouvir a voz do Senhor. Não adianta.
É a mesma coisa que chegar um líder, ter um pastor na igreja e falar assim, ó, tem que ser do meu jeito, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. A liderança chega e fala alguma coisa, não pode ser assim, tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Quem sabe o Senhor está falando através de um líder, por intermédio de um líder. O Senhor está falando para falar a você. Na qualidade de um líder também, na qualidade de um pastor. O Senhor está querendo falar contigo desta forma. O Senhor está querendo falar com você desta maneira. Mas os meus ouvidos estão tapados. Meus ouvidos estão tapados. Quanto nós falamos aqui, sabe, dos cultos de quarta-feira, o quanto os irmãos têm aprendido nos cultos de quarta-feira. Aprendemos aqui durante um mês, sobre a direção divina. Nas próximas semanas estaremos trabalhando ali sobre as grandes conquistas pela fé. Nas próximas quartas-feiras estaremos trabalhando sobre aquilo ali, sobre aquele tema ali. Eu não preciso vir às quartas-feiras aprender o quê? Ali vai falar sobre fé de homens que conseguiram, de homens que venceram, porque acreditaram em Deus, porque ouviram ao Senhor. Ouviram ao Senhor. E aquela mulher, ela ouviu o Senhor quando Eliseu lhe perguntou a respeito do que ela possuía, do que ela havia armazenado em sua casa. Um outro fator que nós aprendemos também com a vida daquela mulher: obedecer ao Senhor. Ouvir, só o fato de ouvir não é o suficiente. Não é o suficiente. Eu tenho que obedecer ao Senhor. Observe, retornando ao versículo de número 3, a palavra nos diz assim: então disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. E aí, retornando, ela mandou que os filhos dela saíssem e fossem pegar vasilhas, pedir vasilhas. Será que temos sido obedientes ao Senhor? Será que você tem sido obediente ao Senhor? Pastor, diáconos, líderes de ministérios, aqueles que estão ligados aos ministérios, será que temos sido obedientes ao Senhor? Será que nós estamos fazendo mais do que ser? O Senhor se preocupa mais no ser do que no fazer. Às vezes nós queremos fazer muitas coisas e esquecemos de sermos servos do Senhor. Queremos fazer muitas coisas, muitas atividades fora da igreja, dentro da igreja, mas obedecer ao Senhor, eu não quero obedecer ao Senhor. Ouvir, até eu posso ouvir, mas obedecer eu não vou obedecer. E o profeta falou assim, vá buscar vasilhames, peça na vizinhança. Ela obedeceu. Até que ponto nós estamos, até que ponto você está disposto a obedecer ao Senhor? O Senhor está falando assim, olha, meu filho ou minha filha, volte para minha casa nesta noite. Através do Espírito Santo dele que está dentro de nós, falando, meu filho, minha filha, volte para minha casa nesta noite. Você está até ouvindo a voz do Senhor, mas não está obedecendo ao Senhor, não quer obedecer ao Senhor. Eu já falei em algumas ocasiões aqui na igreja que no alfabeto do Senhor Deus só existem 4 letras, não é isso? Obedecer. Só existem 4 letras. Obedecer. E na medida que eu sou obediente, na medida que eu obedeço ao Senhor, eu só tenho a ganhar. Eu não vou perder. Se aquela mulher continua na situação em que ela se encontrava, mas não. Eliseu, você falou, mas eu não vou mandar meus filhos lá fora pedir vasilha para ninguém. Não vou. O prejuízo seria de quem? Dos vizinhos? Seria de Eliseu? O prejuízo seria dela, porque iria perder os 2 filhos. E quem sabe nós estamos por perder algumas coisas. Quem sabe nós estamos por perder algumas coisas, por falta de humildade, por falta de não obedecer à voz do Senhor. Quem sabe? Quem sabe não estamos avançando, deixamos de avançar. Quem sabe alguns estão até regredindo em todas as áreas, até na área espiritual. Quando eu me julgo que sou o melhor dentro da igreja, eu sou aquele que conheço a Bíblia de capa a capa, eu prego melhor do que fulano, prego melhor do que ciclano, prego melhor que o pastor. Se eu estivesse lá na frente pregando, a minha mensagem seria totalmente diferente.
A tua mensagem poderia ser até totalmente diferente, ser melhor, uma mensagem mais poderosa do que essa. Mas de nada adiantaria se você não obedecesse ao Senhor. De nada adiantaria se você não fosse obediente ao Senhor. De repente as outras pessoas seriam abençoadas, mas você não. Você não seria abençoado. Então o que aconteceu com essa senhora aqui? Ela obedeceu ao Senhor. Por intermédio de quem? Por intermédio do profeta. Por intermédio do profeta. Não estou aqui me colocando no lugar de profeta, mas ao seu lado de repente existe um profeta ou uma profetisa. Dentro da sua casa de repente existe um profeta ou uma profetisa que está diariamente falando a você a respeito do amor de Deus, falando nas áreas que nós precisamos acertar, das áreas que nós precisamos cuidar, da área que eu preciso dar um ajuste, e eu não estou ouvindo, eu não estou obedecendo. Aliás, estou até ouvindo, mas não estou obedecendo. Olha só, eu ouvi a mensagem, até aceitei o texto que o pastor separou, li o que apareceu ali nos slides, mas ainda não é o momento, não é chegado o momento. Não é chegado o momento de eu aceitar a Jesus como meu Salvador. Não é o momento de voltar para a casa do Senhor. Vou dar mais um tempinho. Esse dar mais um tempinho, você está sendo desobediente ao Senhor. Por quê? Porque Ele mesmo disse: se hoje ouvides da minha voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Então hoje é o dia, este é o momento, este é o lugar. E o Deus que está falando a você nesta noite é o Deus que está em outras igrejas evangélicas também. Mas no momento você está aqui, Deus está falando ao teu coração: obedeça a voz do Senhor. Eu vou voltar nesta noite para a casa do Senhor, porque o meu azeite está acabando. Meu azeite está acabando. Ela poderia deixar levar os seus 2 filhos. Pode levar meus 2 filhos. Mas a dificuldade que ela iria passar depois, só Deus sabe a dificuldade que aquela mulher estaria passando, ou passaria. De repente você está colocando no teu coração: hoje não é o dia. Quem somos nós para dizermos que hoje não é o dia para obedecer ao Senhor, para ouvir ao Senhor? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para dizermos que hoje não é o dia? Hoje sim é o dia. Hoje é o dia de você tomar uma atitude na sua vida, tomar uma decisão na sua vida, uma decisão de obedecer à voz do Senhor. Ainda nos fala dentro desse texto que eu preciso desejar mais de Deus. Desejar mais de Deus. Algumas pessoas se acomodam com o estilo de vida que estão levando, com o tipo de vida que estão vivendo. Então desejar mais de Deus: eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Não se acomodar, porque Ele tem mais para dar a você. A ponto depois do profeta falar: não tem mais vaso. Ela fala: encerrou os vasos. Porque Deus quer sempre dar mais a cada um de nós. Então deseje mais de Deus. O versículo de número 6 nos fala desta forma: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Só relendo o texto: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Você está satisfeito com o que você tem? O que você tem não é nada em relação àquilo que Deus quer te dar. Não é nada em relação àquilo que Ele quer te dar. Ele quer te dar muito mais. Muito, 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 muito mais. Mas não vamos pensar apenas na área financeira. Vamos pensar em todos os aspectos.
Porque Deus deseja te dar mais. Então deseje mais de Deus. Não esteja satisfeito com o que você tem. Agradeça. Isso você deve fazer sempre, agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo que eu consegui até o dia de hoje. Mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Pastor, o senhor está com saúde? Eu estou, mas eu quero mais. Está bem, pastor? Estou bem, mas eu quero mais. Quero mais. Está bem a sua vida conjugal ali com a sua esposa? Está bem, mas eu quero mais. Eu quero mais. E isso tem que ser o nosso pensamento em relação a tudo em nossas vidas, em nossos sentimentos. Quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu preciso amar mais. Amar a quem? A pessoa que está ao meu lado, os meus vizinhos, meus irmãos, aqueles que estão debaixo do mesmo teto. Eu preciso amar mais, desejar mais de Deus. Porque quanto mais eu amo, mais vai transbordando aquilo que o Senhor Deus quer me dar. Quanto mais eu amar. Então deseje mais de Deus. Não se dê por satisfeito ou por satisfeita. Ah, não, eu estou satisfeito. Eu não quero mais nada não. Já estou bem, já estou tranquilo. A outra situação, já estamos prestes a encerrar. A outra situação que eu vejo também, podemos extrair desse texto a nível de lição, é contemplar o milagre. Contemplar o milagre. Versículo de número 6 nos diz desta forma: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Contemplar o milagre. O milagre da vida. O milagre da salvação. O milagre de você estar aqui cultuando ao Senhor, ter essa oportunidade, esta liberdade, e ter uma convicção que você tem um Deus que é capaz de fazer tudo por você. Então contemple o milagre que Deus está por fazer, está por realizar na sua vida. Contemple o milagre. De repente esse milagre ainda não aconteceu, mas contemple o milagre. Naquela casa, aquela mulher contemplou o milagre que Deus realizou naquela casa. E Deus quer contemplar o milagre na sua casa, na sua família, meu querido, também nesta noite. Ele quer contemplar um milagre na sua vida, mesmo antes que você saia daqui, mas o milagre já esteja acontecendo na sua casa. Ele quer contemplar, ele quer ver as coisas acontecerem. E você precisa, pelos olhos da fé, já contemplar esse milagre. Algo está para acontecer amanhã que você está duvidoso, mas você já tem que crer, contemplando o milagre do Senhor na tua vida, naquilo que está por acontecer amanhã, na dúvida, no questionamento que você tem em relação a amanhã. Oramos pelas crianças aqui, pelo ano letivo, e pedimos que o Senhor guardasse os nossos filhos, os nossos netos. Eles chegando ao final de 2019, temos filhos aí colando grau, se formando, sabe, saindo do pré, saindo dessas esferas. Já está contemplando o que Deus está fazendo, o que Deus fará na vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Então contemple o milagre. E aquela mulher pode contemplar o milagre na casa dela. Estava praticamente tudo perdido. Praticamente tudo perdido. Viúva, ia perder os 2 filhos. Praticamente tudo perdido. E de repente você pode até falar assim: pastor, está praticamente tudo perdido na minha casa também. Está tudo praticamente perdido na minha casa também, pastor. Mas Deus quer entrar com uma ação na sua vida, na tua casa, nesta noite. Então contemple o milagre, em nome de Jesus. Aquilo que Ele quer fazer na sua vida, a transformação que Ele quer dar na sua família, a transformação que Ele quer realizar através de você. Contemple o milagre. E aí, fechando, testemunhar, contar a bênção, ou contar as bênçãos. O versículo de número 7, é o último versículo lido nesta noite, nos diz assim: ela foi e contou tudo, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar.
ela foi lá no homem de Deus e falou assim: olha, tudo aquilo que falaste para mim, eu ouvi, eu obedeci a voz de Deus, e o milagre aconteceu na minha casa, e eu estou aqui testemunhando. E o desejo da parte do nosso Deus é que você retorne a esta casa e possa testemunhar daquilo que Deus está fazendo, que Deus fez na sua vida. Que você possa testemunhar isso. Testemunhar não apenas para os membros desta igreja, mas colocar para Deus perante os homens. Ela foi lá na escola de profetas e falou com Eliseu: aconteceu tudo o que você falou, aconteceu na minha vida. E Deus, quem sabe, está falando para mim, para você nesta noite. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o teu coração. O milagre está por ser realizado na tua casa. O milagre está por ser realizado na tua família. O milagre está por ser realizado em todas as áreas da tua vida. Essa mulher não tinha nada. Eu não sei se o Ministério de Louvor poderia nos auxiliar aqui, fechando com o louvor que fechasse essa mensagem. Mas essa mulher, representada aqui pela nossa irmã, não tinha nada. Tinha só um pouco de azeite. Um pouco. E ela mandou buscar, e os garotos foram lá, trouxeram mais uma, trouxeram outra, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra. E encheu, o Senhor transbordou todos aqueles vasilhames com azeite. Aí o credor, que vinha para buscar os 2 filhos, ela foi e pagou ao credor. E o profeta ainda falou: agora, com o que sobrou, não sobrou pouco. Não sobrou pouco, porque o profeta falou o seguinte: com o que sobrou, você vai e vende, e você vai alimentar os seus filhos. E não estaria alimentando por poucos dias, porque o texto não nos diz que ela retornou e procurou o profeta novamente. E Deus quer realizar coisas grandiosas na sua vida, em nome e por amor de Cristo Jesus. Ouça o Senhor nesta noite, obedeça ao Senhor e abra o teu coração. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez, fechando. Após estarem impetrando a bênção apostólica, quero convidar a todos, vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor.